Seguindo, dando sequência à nossa entrevista com a nossa convidada de hoje, vereadora doutora Rosemary Mafra. Doutora, foi divulgado o fim ou o cancelamento do contrato com a empresa responsável pelo programa Sanitiza GV. Porém, a gente está vendo que as ações foram reiniciadas. As ações referentes ao Sanitiza foram reiniciadas e a gente queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre se a senhora sabe quem está no comando dessas ações agora e os valores investidos ou os valores engajados nessa operação. Não sei. Sei que fizemos uma representação para o Ministério Público, né? No início, representamos para o Tribunal de Contas, inclusive, estranhando todo o processo e a situação que ocorreu. Tivemos notícia em relação à suspensão, né, desse contrato, inclusive foi publicado no site, né, da própria prefeitura, como a prefeitura tem cancelado, né, vários contratos que ela tem feito a partir de não licitação, mas que esses cancelamentos se dão sempre após o povo, né, e esta vereadora manifestar, né, como fez com a empresa de segurança. Uma empresa de segurança representei também para o Ministério Público Federal, estadual, porque não justificava. Logo em seguida, né, eles suspenderam a aquisição lá Também no que diz respeito aos leitos, né, de UTI no Hospital Nossa Senhora das Graças, porque o Hospital Nossa Senhora das Graças, naqueles 2 milhões, né, para leitos UTI Covid, não tinha, né, capacidade. O Ministério Público, após receber a nossa representação, mandou fazer através do Conselho, né, de Educação, de Saúde, Conselho Municipal, uma vistoria. Realmente, né, constatou que não havia possibilidade, mas houve uma mudança no contrato, a finalidade agora, né, do contrato. Ou seja, a administração agora, com relação aos testes, vi hoje que eles cancelaram a aquisição dos testes que tinha sido publicado. Então, assim... Testes para Covid? E está publicado hoje, né, que está cancelado. Então, assim, eu não estou entendendo muito bem, né, a atuação da administração, que desfaz. Precisa dar mais transparência. Vale lembrar essa questão do Sanitiza, inclusive, né, o próprio Conselho Federal de Medicina já soltou uma nota que essas cabines, elas não são recomendadas. Essas cabines, né, para higienização, elas não são recomendadas. E eu, assim, acho um dinheiro desperdiçado, um dinheiro, entendeu, nessa situação, né? Ela parece que era 3 milhões por 3 meses. 3 milhões e 600 mil. Pois é, 3 milhões e 600 por 3 meses. Se você fizer o cálculo ali, que é um absurdo, né? Ou seja, com todo respeito, né, a situação toda, eu vi agora, inclusive, no domingo, foi um terror esse final de semana, né, sábado e domingo, muitas mortes de Covid, e eu vi uma nota explicativa, inclusive falando que existem vários funcionários da saúde que estão de licença, e aí fico me perguntando, por que o governo não chama os concursados da saúde? Não é o momento, os concursados que já passaram, agilize isso aí, pelo menos os da saúde, né? Qualquer outro prefeito, qualquer outro gestor, ele já estaria providenciando o ingresso desses servidores no lugar daqueles que estão doentes. E eles foram concursados, aprovados, só está faltando aí a última etapa, que é, né, o exame médico admissional. Então, como qualquer servidor, até o contratado dele lá tem que fazer exame admissional. Vereadora, uma situação... não fala nada? Uma situação que eu achei interessante é que na estreia do nosso programa nós tivemos aqui o prefeito de Coronel Fabriciano. Sim. O doutor Marcos Vinícius, um abraço para o senhor. Não me esqueço de agradecer a ele pela correria que ele teve no dia de estrear esse programa, graças a Deus. Mas o que acontece? No dia em que ele esteve aqui, ele falou que não adianta
fechar a cidade por mais 15 dias? Se durante esses 4 meses não se fez os investimentos necessários na área de saúde. Sim. Porque a ideia era fechar para investir. Fechou, não investiu e quer que continue fechado. Aí hoje eu vi uma entrevista do prefeito de Valadares, às redes ou à imprensa, que eles escolhem a dedo a quem vão falar. Só passa naquilo que eles querem. Exatamente. Só passam naqueles que escrevem aquilo que eles querem que seja escrito. E as notícias só são colocadas naqueles canais que promete falar bem dele. Exatamente. Porque se falar mal, não pode. Mas aí hoje vem uma declaração dele falando que está prestes a decretar lockdown em Governador Valadares. A senhora viu esse pronunciamento? Não vi não. Pois é, não vou citar o nome da mídia onde saiu, mas foi divulgado hoje durante o dia que em reunião entre prefeito, Ministério Público e entidades de saúde, foi decidido que Foi decidido que caso a população de Governador Valadares não contribua, a saída é o lockdown. Olha, eu acho que existem algumas medidas, com todo respeito, existem algumas medidas que precisam e deveriam ser tomadas que não têm custo. Por exemplo, com relação aos lugares que aglomera mais gente, por exemplo, supermercados. Supermercado, antigamente, ele não abria no domingo. Quem é que lembra do supermercado? Ele não abria no domingo. De uns tempos para cá, ele abre no domingo. Então, fecharam o supermercado no domingo, como era antigamente. Você está entendendo? Porque já é uma medida. Restringir, inclusive, horários. Outra coisa, está fazendo na contramão. Na contramão deixar reduzir o número de ônibus de transporte público. Então, coloque transporte alternativo. Se a empresa diz que está tomando prejuízo, e aí ela retira parte da frota para poder deixar o tanto de trabalhador que precisa de transporte ficar empilhado aí no transporte público, o que então o prefeito deveria que fazer? Faz uma lei, né? Autoriza o transporte alternativo para esse pessoal não ficar aglomerando nos ônibus. É uma questão de emergência de saúde pública. A senhora tocou num ponto interessante. A senhora falou sobre a necessidade de não reduzir o número de ônibus. Mas já reduziram. Sobre os supermercados, talvez não fosse mais interessante estender o horário de funcionamento para que as pessoas possam frequentar em horários diferenciados? Não, mas só se definir horário. Já que para diminuir o fluxo no ônibus, colocar mais ônibus para rodar? Não, mas o supermercado, ele já vai até 11 horas. Você tá entendendo? Ele abre 7h30. Ele abre 7h30 e vai até 11 horas da noite, entendeu? Inclusive não fecha pro almoço. Então eu acho o seguinte, ou define população frequente. Eu acho que tem que reduzir mesmo o horário, tá? Para as pessoas. Que a senhora disse, pelo que eu tenho visto na última semana. E os fiscais? Eu quero dizer outra coisa, fiscal de postura. Pergunte. E aí é uma denúncia que eu recebi, estou trazendo aqui porque não tenho medo. E já constatei. Fiscal de postura não está trabalhando todo dia. Está trabalhando um dia sim e um dia não. Mas não é porque eles querem, não. É porque a administração quer que eles façam isso. Está recebendo metade do salário? Está recebendo por 8 horas e trabalhando 6 horas. Porque nós votamos a lei na equiparação lá. Votamos, essa vereadora votou e eu achei justo, tinha que equiparar mesmo a classe de fiscais. Agora, recebi uma denúncia, fiquei impressionada como é que pode alguns fiscais não podem trabalhar 8 horas, ficam em casa. Então, eles trabalham um dia, folga no outro dia. Não é porque eles querem, tá? É porque a administração quer assim. Absurdo, num momento desse, em que a população precisa realmente, que lamentavelmente, a gente não pode
nem isentar totalmente a população, mas também não pode jogar pedra na população. Ou seja, os fiscais e os auditores, né, eles existem para que as pessoas que não tenham muita noção, ou não tenham muita responsabilidade, né, eles sejam reprimidos. A lei existe porque se nós fôssemos sozinhos no mundo, não é? Igual Robinson Crusoe lá na historinha, não precisava de lei, não precisava de norma. Por quê? Porque ninguém ia conviver com ninguém. Então nós éramos o rei ali naquele reino ali. Agora, a lei existe para quê? Normatizar a vida da população, apaziguar, trazer paz social. E para exigir o cumprimento da lei, nós temos os servidores públicos. Exato. Então, é nesse sentido que acho que a administração está pecando. E aí é muito preocupante, porque também não adianta ficar só abrindo leito, mas deixando as pessoas se contagiar. Não faz teste. Outra coisa, quem faz o teste e dá o assintomático, né, que é aquele que tem o vírus, mas ele não tem sintoma nenhum, esse cidadão tem que ser monitorado. Se ele não for monitorado, ele vai chegar aqui e transmitir para todos nós, porque ele não está sabendo e nós vamos acabar sendo contaminados. Ô, vereadora... Então é complicado, a administração tem que se debruçar sobre isso. A senhora falou sobre não adiantar trazer os leitos. A gente vê em rede Não nacional, adianta, mas não há do jeito que está Valadares, tá? Por mais leito, o secretário falou isso, o ministro falou isso. A gente tem visto em rede nacional 24 horas por dia falando-se da interiorização do vírus. O tempo todo a gente ouve falar isso. Só que, se o vírus está vindo para o interior, a estrutura que foi criada nas grandes cidades também está vindo? Será que os médicos que foram contratados para os grandes hospitais, para as grandes regiões metropolitanas, será que eles estão acompanhando o vírus? Será que os hospitais de campanha que foram criados nas capitais estão vindo para o interior também? Porque a gente sabe que em Governador Valadares você tem o hospital municipal, que para muitos é o hospital regional. Sim. Você tem o hospital municipal que atende 50 cidades ou mais? Não, muito mais. Mais de 50 cidades. Um hospital atende mais de 50 cidades no leste de Minas Gerais. E em Ipatinga você tem o Hospital Márcio Cunha, que atende a mesma coisa. Aí a senhora Ipatinga imagina... também é micro-região, né? A senhora imagina 2 ou 3 hospitais para atender as vítimas de uma pandemia. Na verdade, aqui em Governador Valadares, nós temos o Bom Samaritano, não é? Uhum. Ele está atendendo o Covid SUS. Está atendendo. Então, nós temos os leitos do Bom Samaritano e temos os leitos do hospital regional, né? Municipal, conhecido como regional. Temos o particular, que é a Unimed, né? E temos também me parece só um no São Lucas. O Nossa Senhora das Graças não tem Covid, né? E o São Vicente está mais como maternidade, porque a maternidade da Unimed foi transferida por causa de contágio, né? Inclusive, foi uma medida muito, muito aplaudida e eficaz do próprio Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual, eu estava observando, ele está tendo muito cuidado, inclusive instruindo os promotores dos municípios, porque a peculiaridade local, né, tem que ser observada. O município de Governador Valadares, ele é diferente do município de Ipatinga, você entendeu? Por sua vez, é diferente de Itabacuri, por exemplo, vamos falar aí de um parecido, que é Montes Claros, né? Mas eu penso que, nesse aspecto, falta um pouco da equipe que assessora o prefeito, criar alternativas para reprimir, tá? Para controlar, para que não possa estar sendo disseminado, está muito rápido. E a gente está percebendo também que
A administração não pode perder o controle disso aí. Eu não é porque eu sou, né, uma vereadora que faço crítica sistemática à atuação da administração, que eu não estou sensível e solidária nessa questão da pandemia. Eu penso, e aí é um defeito também, é um grave defeito, porque a Câmara, ela não está tendo uma atuação, tá? Ela não está tendo uma atuação proativa no compartilhamento de ideias, de ajuda, de recursos, tá? Junto com o município, o Ministério Público, né, e as secretarias estaduais, para que a gente possa vencer essa pandemia e trazer mais segurança para o cidadão, principalmente aquele cidadão que precisa trabalhar, que não pode ficar em casa. Falando em cidadão que precisa trabalhar, ontem nós tivemos 300 professores demitidos da rede pública de ensino e, é claro, a Prefeitura Municipal decretando um lockdown. Ela tem um plano de contingência para atender a essas famílias que estão em situação de emergência em se tratando de alimentação? Não tem nada. Uma vez que auxílio emergencial não é o suficiente para pagar aluguel, água, luz e ainda alimentação. Não tem nada. O prefeito, lá em março, ele fez um decreto de emergência, de calamidade pública. Ele fez o decreto empurrando a população civil e confiou no governo federal e no governo estadual, porque se não fosse o governo federal e não fosse o governo estadual, a situação em Valadares estava pior. Pior. Por que estaria pior? Suspendeu as aulas, a cesta alimentação, ou kit alimentação, ou a cesta básica da alimentação, 4 meses depois. Demitiu todos esses professores, colocando uma plataforma digital onde eu mesmo fiz críticas contumazes ao secretário. Por quê? Porque eles fizeram lá uma plataforma digital, tá? E mandaram os professores embora, e aquelas crianças cujas mães não tinham condições nem recursos para poder os seus filhos assistirem aula. Ficou tudo prejudicado. Agora anunciou, quase no final do semestre, aula na televisão, anunciou, mas é muito lento, falta planejamento. Então, se vai decretar o lockdown, cadê a estratégia para sustentar esse povo? Exatamente. Quer saber? Não adianta ir lá e meter a caneta, decretar mandando embora, mandou os professores embora, mandou as assistentes embora, não tem a menor compaixão, não tem a menor sensibilidade, isso não é hora de mandar ninguém embora, não.